Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou fazer um videozinho rápido explicando como a equivalência ricardiana tem afetado as decisões de governo e não tem afetado a economia real da forma como se espera e o porquê disso. Bom, para quem não é teórico em economia, você quer um cafezinho, copinho bem austero para em momentos de austeridade, se você precisa ser austero também. Então, quem não conhece economia, equivalência ricardiana diz o seguinte: caso você faça um aumento de gastos na ordem de uma unidade, você precisa, uma vez o orçamento estando equilibrado, aumentar também a tributação em uma unidade. Portanto, é apenas uma equivalência temporal o excesso de recursos na economia, dado que você vai ter que subir os tributos mais à frente. Posto isso, qualquer déficit público será pago no futuro. Se você vive numa economia onde uma pirâmide não seria sustentável, ou seja, um esquema Ponzi não perdura para sempre. Logo, os agentes, na presença de déficits crescentes, evitam a manutenção de seus gastos porque sabem que precisam poupar recursos. Do contrário, esses recursos serão utilizados pelo governo mais à frente. Logo, a reforma da Previdência é um caso clássico de como que a equivalência ricardiana atua na economia. Grande parte dos investimentos que foram perdidos ao longo do ciclo 14 e 18, onde você teve mais uma vez uma década perdida no Brasil, algo que se esperava nunca mais ser revisto, mais uma vez você tem investimentos sendo postergados por uma questão de uma incerteza. E além disso, fica muito claro que o governo Bolsonaro ele é muito inoperante no trato da coisa pública, principalmente por não entender a função republicana do sistema de pesos e contrapesos. O primeiro governo que não soube lidar bem com o legislativo foi a Dilma, e deu no que deu. O governo Temer, de outra forma, foi um dos governos mais exitosos, inclusive aprovando coisas que eram contra sua própria identidade fisiológica. Já o governo Bolsonaro se propôs a muita coisa, mas de boa intenção o inferno está cheio. Existe uma passagem bíblica que fala que o caminho de todo homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera o seu coração. Então não adianta estar com um caminho reto aos seus olhos sem obras. E infelizmente a gente não percebe nada, a gente não vê uma mudança significativa na questão do trato da coisa pública. Paralelamente a isso, essas denúncias de ligação com milícia, o próprio recrudescimento da violência no Rio de Janeiro, que tem se tornado um estado quase em situação de sítio, tem deixado muito a desejar um dos principais palanques do governo Bolsonaro, que era a questão da segurança pública, que é uma epidemia que atinge todo o Brasil. E a gente vê o curral eleitoral do presidente sendo achincalhado por qualquer força paralela de crime organizado, e nenhuma ação conjunta do seu super-ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro, que mais atua como juiz do que como ministro, achando que ele agora tudo que ele escreve tem poder de mandato judicial, no caso. E infelizmente ele precisa saber dialogar também. Então, o que a gente percebe é que a governança perdida em Dilma I até agora não foi recomposta, porque por mais que Temer tenha passado as reformas estruturais importantes que foram necessárias, só que deixou pendente muitas outras, ele não era um governo um governo legitimamente eleito pela população. Então ele não tinha o que a gente chama de poder originário, né? Ele não era sustentado pela coisa pública, né? Pela res pública. Então o povo ele não era bem representado na figura do governo Temer. E se esperava que agora, com uma eleição tão acachapante, com um candidato com poucos recursos, essa popularidade fosse utilizada para uma melhora rápida, uma mudança rápida na estrutura
econômica e política do país. E infelizmente a gente não tem observado nenhuma mudança no âmbito positivo. Isso é bastante desalentador, haja vista que o mercado apostava numa mudança do perfil, dado o voto de confiança e a obtenção rápida dos 100 mil pontos, e infelizmente essa confiança foi perdida com a proposta, mais uma vez, fisiológica de reforma da Previdência dos militares. Assim sendo, a previsão de que o cenário 2019 seria um cenário de recuperação, essa situação está em xeque, não está bem determinada. E para quem quer entender para onde é que o Brasil pode caminhar, basta olhar as contas públicas do Rio de Janeiro. Um estado deficitário, que hoje só paga as contas porque conseguiu fazer um acordo de recuperação fiscal leonino, e que em 2020, quando se encerrar o acordo de recuperação fiscal, não terá nenhuma condição de honrar os seus compromissos com a União e entrará numa trajetória totalmente explosiva. Você tem pouca cabeça pensante e muito discurso de bravata, né? Que a gente chama um discurso que não movimenta. Ou seja, você definir um diagnóstico, mas sem saber relacionar corretamente causa e efeito, acaba gerando com que o discurso mais audível e mais facilmente absorvido pelas massas seja aquele discurso que ganhe popularidade, mas não necessariamente é o discurso verdadeiro. Então fica aí esse meu pequeno relato, e infelizmente prevejo um cenário não muito positivo para quem estava apostando numa melhora da economia. Isso posto, estamos falando de juros mais altos, real desvalorizado, desemprego ainda em parca recuperação, talvez num horizonte não tão longínquo assim, subida de impostos. Infelizmente a relação é essa. Quem quiser deixar algum comentário, bota aí embaixo. Um abraço.